a sofrer e ser feliz, né? Então, quer dizer, a gente sempre vai encontrar algo que todo mundo quer. E quando você encontra algo que todo mundo quer, aí são as diferenças que vai fazer a coisa acontecer. A igualdade não vai fazer a coisa acontecer. Eu nunca vi uma comunidade de iguais felizes. E olha que eu já fui em todas as comunidades que eu tive conhecimento no Brasil, e eu nunca vi uma comunidade onde as pessoas eram iguais, né? Porque elas estavam pela igualdade. A essência é a mesma para todo mundo, mas o pensamento era igual, a prática era igual, o querer era igual, e que eram felizes. E na diferença existe a possibilidade de ser mais alegre. Então, vocês vão ter, e nós também, como sempre, a oportunidade de praticar isso aqui, porque a gente vai por esse caminho, a gente vai pelas diferenças. E a diferença não ameaça, né? A diferença amplia a perspectiva. Se ela sabe o mesmo que eu, estamos aqui à toa juntas, né? Mas se a gente sabe diferente, uma pega e fala, ai, que bom que você está indo para o passado, porque eu estou indo para o futuro. Ah, então ótimo, está na hora certa da gente se encontrar, né? Então, o meu convite porque eu e a Ivana, a gente não ensaia o encontro, porque o encontro é o nosso modo de viver, né? Nem pessoalmente a gente ensaia, nem na dupla. E o meu convite é que eu vou trazer aqui um campo e uma perspectiva, e aí vou passar a bola para a Ivana fazer o que ela quiser com esse campo, com essa perspectiva. Meu Deus. Não é não? Sim, assim. Tá vamos bom. lá. Pode ser? Tudo pode, vamos lá. Então, eu comecei falando que a coisa mais significativa e mais importante são as relações e a qualidade dessas relações. Porque se essas relações elas não acontecem, a gente começa a ver uma competição. A gente começa a ver uma comparação, começa a ver uma escravidão. Porque o que acontece? Quando as relações não acontecem, é impossível estar na vida sem relações, a gente começa a ter, então, intermediários para fazer as relações acontecerem. Então, se a relação, qualquer coisa, marido e mulher brigaram, querem separar, como aquela relação, ela tem que acontecer, não é porque vai separar que vai acabar a relação, ela tem que acontecer. E como ela não está aberta para acontecer, chama um intermediário. Chama uma terapeuta, chama um advogado, chama a polícia, chama um intermediário. Né? Então, as relações, elas acontecem, ponto final. As qualidades delas podem ser própria da relação, ou ela pode estar presa aos seus intermediários, a quem são leis, combinados, acordos, dogmas, tudo isso são intermediários. Quando a relação acontece, você não precisa de intermediários, ela acontece, ponto final. Mas quando a relação está livre, ela está na criação, ela não precisa de intermediários. E ali acontece a mágica, ali acontece a preservação da vida e a proliferação da vida, e a multiplicação da vida, né? Então, o que eu sinto que a raiz do nosso trabalho, e que ele é muito forte nisso, é cuidar das relações. Tirar a prisão das relações, tirar os condicionamentos das relações. Então, a gente parte desse ponto de que as relações é o que a gente vai cuidar aqui nesses 2 dias. E essas relações, a gente já tem, como a gente está vivendo uma transição na Terra, a gente tem já 2 modos dessas relações acontecerem em nós. Vocês se reconhecem, como nos dias de hoje, quando acontece alguma coisa muito ruim com vocês, com todos nós, com alguém especial, uma coisa assim negativa, uma coisa que não foi legal, vocês já conseguem perceber que a nossa mente abre e fala assim, não, espera aí, tem alguma coisa nesse acontecimento que me serve. E aí você pega essa coisa que te serve, você dá uma acelerada no seu processo, você volta para o acontecimento e fala assim, valeu a pena. Foi para isso que aconteceu, agora ele não é mais necessário, se torna desnecessário, mas eu consegui encontrar o necessário do acontecimento, mesmo que ele é negativo. Vocês percebem isso acontecer na vida
Não é? Isso não está já acessível para a nossa mente? Muito bem, no passado não estava acessível. Quando a gente era criança, quando acontecia uma coisa ruim, era uma coisa ruim. E que machucava, e que feria, e que dava trauma, e que gerou consequências no futuro. Quando a gente estava na adolescência também aconteceram coisas terríveis, às vezes um mau encontro na escola, com a família, com a sociedade, um acontecimento traumático. E lá a gente simplesmente ficou vítima daquilo, porque não tinha como olhar aquilo como, peraí, deixa eu ver aonde isso é necessário para o meu desenvolvimento, né? Aquilo gera uma marca em nós. Então, essas marcas da adolescência, a gente pode ir da infância e da época que cada um aqui estava na barriga da mãe, a gente pode reconhecer agora, aqui no presente. Essas marcas ainda estão presentes. Se a gente for falar, se alguém, por exemplo, for dar um depoimento aqui de alguma mágoa, porque no passado aconteceu alguma coisa, a gente vai estar falando com essa pessoa que viveu aquilo. A gente não está falando com essa pessoa que está aqui agora com 30 anos. A gente está falando com essa criança de 7 anos que sofreu isso. Entende? Com vocabulário, com experiências de 30 anos, mas a gente está falando ali com uma dor de uma criança de 7 anos, que está aqui presente, nessa mulher de 30 anos, esse homem de 30 anos, por exemplo. Então, a gente já consegue fazer com o acontecimento atual, de vez em quando escapa, mas a gente já consegue receber uma questão que nos desestrutura e fala, não, peraí, deixa eu pegar o necessário disso, deixa eu aprender com isso, deixa eu mover isso e ganhar outro fôlego, olhar para trás e falar assim, bom, é desnecessário já posso sair desse problema. Mas no passado a gente não tinha como fazer isso. Então, o meu convite para olhar para o futuro é a gente olhar para o passado e ver o quanto ele está no presente. Ou é a gente olhar para o presente e ver o quanto o passado está condicionando o presente. E se o passado está condicionando o presente, e se o futuro é o passado do presente, tudo bem? Pegaram essa lógica? Isso é só para a Ivana rir. Porque ela fala, meu Deus, lá vem ela me fazer pensar de uma maneira aqui. Então, no futuro, o presente será passado, certo? O presente está sendo condicionado pelo passado. Porque hoje, por exemplo, a gente está aqui num lugar muito seguro, uma sala linda, num espaço lindo, com pessoas assim muito afim de se trabalhar, está tudo muito lindo. Me diz se eu falar aqui, alguém tem uma dor? Se alguém aqui vai falar assim, eu não tenho, cara, onde está a dor? Né? Não tenho por que ter dor. Está aqui na cadeira de praia no Rio de Janeiro, como vou ter dor? Mas todo mundo vai encontrar uma dor. Aonde está essa dor? No passado. E por que você carrega essa dor aqui agora? Porque no passado você não conseguiu fazer dela, encontrar o necessário dela, fazer uso dela e finalizar. Hoje você consegue fazer isso, no passado não conseguia. Então, este passado, ele condiciona o presente. Aqui tem dores que não pertencem a esse momento, mas está condicionando esse momento. Logo, eu posso prever futuro. É só vocês me falarem do seu passado que eu falo qual vai ser seu futuro. Fácil de prever, porque a gente está se condicionando a isso, né? Então, de uma maneira ou de outra, uma das coisas que a gente vai fazer aqui nesse final de semana é sentir no presente o condicionamento do passado e usar essa nossa capacidade que foi conquistada, que emana da Terra, que já está nos atravessando, de transmutação, de integração, de dissolução, de marcas do passado que nos condicionam para poder liberar o futuro. Aí o futuro fica livre. Para quê? Para a criação. Então, é um processo, eu vou só complicar um pouquinho, tá? Dale. Tá massa. É um processo que eu vou trazer uma equação. Essa equação é só para criar um fluxo na nossa mente. Eu vou trazer esse pensamento, é tudo artifício, não é nada dogmático, né?
mas nós temos dualidade, a gente vive com dualidade, integração, paradoxo. Dualidade, integração, paradoxo, ação. Dualidade, integração, paradoxo, ação. Esse é o ciclo virtuoso da nossa mente. Vou dar um exemplo pelos olhos. A gente tem 2 olhos. Cada olho está conectado com um hemisfério da mente, do cérebro. Esses 2 olhos captam coisas diferentes. Então, digamos que um olho capta os contornos e o outro olho capta o preenchimento. Eles estão absorvendo coisas diferentes. Quando eles se juntam, o nervo óptico sai de trás dos olhos e se junta no centro do cérebro, ali tem uma integração. E o olho esquerdo não fica falando, olha, o que eu vi é mais importante do que o olho direito ou vice-versa. Eles não vão lá para checar, eles confiam, o que eu vi era o que era para eu ver. E aí eles entregam a sua visão. Quando entregam a sua visão, neste ponto de integração, eles se compõem nas diferenças. O que o olho direito trouxe, compõe com o esquerdo e vice-versa, e ali amplia a visão e cria uma coisa que nenhum dos 2 olhos consegue fazer sozinho, que é a profundidade. Eu, por exemplo, aqui podem ser 2 olhos. Eu percebo coisas, capto coisas, vejo coisas, escuto coisas diferentes da Ivana. E vice-versa. Aí a gente caminha juntos para a integração e lá não vou de jeito nenhum desconfiar. Ah, não, você viu isso? Você viu errado, porque eu vi outra coisa, mas não tem nenhum sentido. Lá eu vejo o que ela viu, ela vê o que eu vi e a gente integra. E juntas a gente ganha uma profundidade que sozinha a gente não ganharia. E é verdade, a gente faz encontros sozinhas e a gente percebe isso. Puxa, eu ganharia profundidade se a Ivana estivesse ao meu lado e vice-versa, né? Então, na integridade, quando você integra, não se questiona o que se foi visto. Quando se integra, você entrega, é uma entrega. E aí, esse exemplo da dualidade, ele faz isso. A dualidade, ela amplia, a diferença, ela enriquece, ganha profundidade na integração. Então, a dualidade é boa. Se alguém tem uma dúvida disso, a dualidade é maravilhosa. Ela amplia. Quando chega na integração, ela ganha uma amplitude inédita e profundidade e não para ali. Porque se parasse ali, a vida não ganharia diferença. Ela sempre ficaria num lugar, ela sempre estagnaria em algum lugar. Qualquer dos pontos, a estagnação seria a morte. Então ela segue. Aí olha o que faz a visão. O nervo óptico direito vai para a esquerda e a esquerda vai para a direita. Então eles se integraram, agora os 2 têm a mesma informação, a mesma qualidade e eles se separam de novo. Porém, diferente do que da dualidade. Ali cria então um paradoxo, porque os 2, presta atenção no que eu vou falar dessa manhã de sábado. Na dualidade, cada um é diferente, cada um tem uma informação diferente. Quando eles se integram, eles se tornam um só, mais amplo, então eles se tornam um só, eles são agora diferentes do anterior. Eles não são mais direita e esquerda, eles são agora um só. E eles se separam de novo, apesar de ser um só. Então eles são diferentes e o mesmo. Isso chama paradoxo. Eles se diferenciam sendo o mesmo. Isso é um paradoxo. A mente dualista estagnada, se eu parar na mente dualista, eu não entendo isso. Se eu parar na integração, eu entendo isso. Eu preciso seguir. Então vai lá. Aí o meu nervo óptico vai lá e vem parar aqui em cima. E quando ele vai parar aqui, num lugar do cérebro, que organiza os sinais todos recebidos e gera uma imagem. E agora acontece a coisa mais louca do mundo. Agora eu projeto o que eu estou vendo. Eu projeto o que eu vejo. Eu não capto imagem. Eu projeto imagem. E eu projeto porque eu captei. Eu captei sinais, todo mundo está captando aqui os mesmos sinais, mas está todo mundo projetando imagens diferentes. A gente faz isso o tempo todo. Quem tem mais do que... Ivana tem uma irmã gêmea, as 2 têm mãe e pai diferentes. E elas são gêmeas idênticas, mas se eu perguntar para a Ivana sobre a mãe dela e para a Lola sobre a mãe dela, são mães diferentes. Porque elas recebem o mesmo sinal, mas elas projetam 2 mães diferentes. Né?
as nossas projeções dos nossos sentidos, assim como a projeção da minha fala aqui, ela vem do que eu sinto, do que eu penso, e aí vem a ação da minha fala, é uma projeção minha, né? Os meus sentidos todos são também projeções. O que eu vejo é uma projeção minha, o que eu escuto é uma projeção. Não é um lugar que eu recebo e aqui eu projeto. Eu recebo sinais, eu resolvo esses sinais internamente e eu projeto agora esses sinais na escuta. Então eu posso escutar uma frase, a frase está pronta, ela está feita. E todo mundo vai escutar essa frase e vai projetar uma escuta diferente dessa mesma frase. Então, tudo isso faz uma mudança muito grande nas nossas crenças, né? Então, vamos lá. Eu entro em relação com o outro, numa relação dualista, eu e o outro. Então, é uma dualidade aqui. Eu e o outro, a relação faz com que o quê? A gente integre diferenças. Integrar diferenças não tem nada a ver com entrar em acordo, não tem nada a ver com você cede um pouco, eu cedo um pouco, não tem nada a ver com concessão, não tem nada a ver. Integrar não é eu me manter igual, você se manter igual e agora tem uma terceira coisa entre a gente. Se integrar é se diferenciar. E se eu me diferencio, eu não sou igual eu era antes e muito menos igual ao outro. Então, integrar não é me tornar igual o outro. Integrar é não ser mais não ser mais o olho, eu estou do lado direito, não ser mais o olho direito. Ela não é mais o olho esquerdo, a gente se integra. Então, eu não sou mais o meu olho direito e ela não é mais o olho esquerdo. O nosso, desse sistema aqui, né? Então, eu me diferenciei de quem eu era. E quando eu me diferenciei de quem eu era, eu também me diferencio de quem ela é. Então, integrar não é ficar igual, é ficar mais diferente ainda. Muito bem. Então, estou eu e o outro, a gente se integra e eu me torno outra pessoa, e logo eu sou diferente de mim mesma e diferente do outro. Então, agora eu posso entrar no paradoxo. O paradoxo é aquele que processa a possibilidade de ação, de entrar em ação. Então, quando eu estou, digamos que a gente tem uma mesma situação aqui, então a gente tem uma mesma essência de olhar para a criança. A gente olha para a criança sabendo que o que eu estou vendo eu estou projetando e o que a criança está vendo ela também está projetando. Então, a gente faz o quê? A gente volta para um ponto zero, né? Um ponto de criação, e a gente deixa a criança também, cria um trilho para a criança entrar no ponto zero também de criação, para ela sair de um lugar vicioso, para ali acontecer alguma coisa. Então, a gente já sabe que a gente vai fazer isso. A maneira que a gente vai fazer, a gente não sabe. E se a gente já sabe a maneira que a gente vai fazer, a gente vai ter que ter muita presença para fazer uma maneira que a gente já sabe. Então, o que eu quero dizer é que se tiver uma situação ali, no caso nós duas, só para dar como exemplo, vamos fazer coisas diferentes, certamente. E essas coisas diferentes não ameaçam o que o outro está fazendo, ou faria. Essas coisas diferentes amplia. Nossa, me deu mais profundidade para eu fazer alguma outra coisa ainda, e não para fazer agora igual você. Então, é um ciclo virtuoso. É uma espiral virtuosa, que está sempre passando por isso, né? Dualidade, integração, paradoxo e ação. E esse ciclo virtuoso, ele nunca volta para o mesmo ponto, apesar de sempre voltar para a dualidade, são outras dualidades. A gente não está operando assim na vida. A gente está trabalhando num círculo vicioso, porque a gente está na mente dualista, que é maravilhosa e necessária, mas estagnada ali. E que aí é a morte do todo. Então, ela está se autodestruindo por se fixar. Porque a mente dualista está ficando fixa, ela se autodestrói. Ao invés de falar assim, a mente dualista está fixa, então ela vai ficar forte, não, ela está se autodestruindo. E aí eu vou trazer para a consciência o que eu estou chamando de estagnação na mente dualista. Aqui a gente, todo mundo aqui, não tem uma crença, uma formação e um padrão de pensar como uma coisa é certa e uma coisa é errada? Não temos?
uma coisa é boa e outra é ruim, é gostoso e é desagradável? Todo mundo pensa assim, né? A gente foi formado para isso. E só pensa assim quando a gente está estagnado na mente dualista. Não tem uma possibilidade de eu pensar assim, com dessa maneira já tão determinada, se eu não estiver estagnado na mente dualista. E nós somos frutos de uma sociedade, e agora responsáveis por manter uma sociedade estagnada na mente dualista. Porque existe o certo e existe o errado. Ao invés de eu ir para a integração, eu vou para o convencimento. Se você olhar o olho esquerdo, se você ficar olhando igual o olho direito, vai ser melhor para todo mundo. É assim que a gente vai aprender. Então, a gente aprende técnicas de convencimento. Ou então, vamos fazer o seguinte, vamos nos manter na mente dualista, mas vamos nos manter em paz? Então, você vê diferente de mim, vai procurar sua turma e eu vou procurar a minha. Né? Então, ou então, vamos trazer um intermediário que vai fazer o quê? Que vai aceitar nós dois. Eu não te aceito, você não me aceita, mas alguém vai aceitar. Alguém vai falar assim, eu te aceito e eu te aceito. E esse intermediário permite com que a gente se mantenha um pouquinho mais na mente dualista. Estão me acompanhando? E a gente está ganhando altas tecnologias humanas e de recursos vários para ficar mantendo essa mente dualista estagnada, mas com uma sobrevida e mais agradável para todo mundo. E a gente está perdendo o que está acontecendo, porque por mais que a gente brinque de ficar estagnado na mente dualista, a gente é ser vivo em fluxo, e esse fluxo diz assim, é uma ilusão esse mundo que vocês estão vivendo, que nós todos estamos vivendo, porque a vida continua integrando, criando paradoxo e projetando, ela continua atuando, né? Ela continua fazendo isso, apesar da gente fingir que a gente não está fazendo isso, ou investir em outra possibilidade. Então, quando a gente planta, né, eu moro num sítio, e eu fico muito impressionada como quando a gente faz o que a terra ela nasceu para fazer, a coisa floresce, que é uma maravilha. E quando a gente faz alguma coisa contra a terra, então, por exemplo, a terra nasceu para brotar, aí você põe um asfalto, o asfalto racha e nasce uma planta lá do meio teimosa, né? Então, ela cria uma resistência. Quando a gente mantém a mente dualista estagnada, a gente cria uma resistência, por isso que vai criando tanto conflito. Quando a gente libera essa mente dualista, é muito mais simples, porque é o próprio fluxo da vida. Então, aparentemente, para nós que estamos já muito acostumados à dualidade, a estagnar, e da dualidade, porque a gente não está partindo de integração, sabe o que a gente faz? Da dualidade a gente vai para fora. Deixa eu achar como ficar dualista do bem, né? Uma dualista menos violenta. Mas a violência vai estar em algum lugar, porque eu estou na dualidade, estagnada nela, né? Não entro na integração nunca. Então, eu vou finalizar a introdução só complicando um pouquinho mais. Falei que eu não ia te dar trabalho hoje, né? Ela só está abrindo porta, e eu já não sei mais para qual olhar. Tanta coisa. Vamos. Então, vai lá. Então, vamos lá. Chegamos num ponto que estamos todos aqui reunidos para falar assim, não dá mais para ficar melhorando o que está ruim. Não está mais para melhorar a estagnação. A mente dualista nunca é ruim. Não dá mais para melhorar a estagnação na mente dualista. Não dá mais. Já tentamos de tudo. Cracias todas. Né? Não dá mais para melhorar esta mente dualista. E que a gente melhora ela com várias ferramentas. Que não foram feitas para melhorar. Foram feitas para impulsionar o fluxo, mas a gente vai lá, pega essas ferramentas, absorve na estagnação e usa para melhorar. Todo mundo aqui conhece ferramentas como comunicação não violenta, conhece ferramentas como sociocracia, como, não sei, Theta Healing, pode ir para qualquer lado, filosofia, ferramentas que querem liberar fluxo, mas a gente consegue pegar essas ferramentas e colocar
num campo a favor de melhorar a estagnação da mente dualista. Vocês reconhecem isso? Então a gente melhora o que está ruim, né? E o ruim não é a mente dualista, o ruim é a estagnação. Então eu vou trazer uma equação aqui, tá? Para realmente a nossa mente paradoxal ficar bem ativada, para a Ivana surfar aqui deliciosamente. Vou trazer a equação que é o seguinte. A estagnação, ela acredita que o contínuo é uma fixação. Se esse copo vai ser sempre um copo, e por estagnação eu faço com que esse copo seja sempre um copo, e eu garanto que isso será sempre um copo. Então, se eu estagnar uma coisa, se eu fixar uma coisa, eu vou ter ela para sempre. A estagnação em qualquer lugar, em qualquer mente, ela vai acreditar nisso, né? Então, eu vou trazer uma equação aqui para romper a cabeça, que é assim. Eu e meu marido, a gente está pesquisando plantações de oliveiras, porque a gente quer, talvez, plantar oliveiras. E no sul de Minas, tem um grande produtor de oliveira ali, que está produzindo um azeite maravilhoso. E o que ele fez? Ele investiu uma grana tremenda importando uma oliveira do Uruguai de 300 anos. Então, ele traz do Uruguai uma oliveira de 300 anos e coloca aquela oliveira no meio da plantação. Por quê? Porque aquela oliveira vai trazer informações, não vai? Aquela oliveira vai enriquecer aquele solo, aquele campo, e vai inspirar as oliveiras recém-plantadas. Agora vai ser a equação, tá? A oliveira tem 300 anos. Se a oliveira fosse sempre a mesma, tanto faz ela ter 1 ano ou 300, ela é sempre a mesma. Certo? Uhum. Se a oliveira fosse sempre diferente, tanto faz ela ter 300 anos ou 1 ano, ela é sempre diferente. Para ela poder ter a função de uma oliveira de 300 anos, ela tem que ser a mesma e tem que ser diferente ao mesmo tempo. Se ela for a mesma, tanto faz. É a mesma coisa desde que tem 1 ano, tanto faz. Então, se ela é diferente, ela é sempre diferente, ela nunca vai ter 300 anos, porque ela é sempre a nova, Para ela poder ir lá, como uma oliveira de 300 anos, fazer a função que esse agricultor acredita, ela tem que ser a mesma oliveira, mas ela tem que ser diferente o tempo todo. Então, ela tem que ter um contínuo, do nascimento dela até o dia de hoje, ela tem que ter um contínuo, que eu estou fazendo assim porque a nossa mente gosta de coisa linear, mas eu posso fazer um contínuo, ela tem que ter um contínuo, ela tem que estar numa duração. Ela tem que eu vejo a cabeça de todo mundo fazendo assim. Então, pode ser isso, ela tem que ter um contínuo, né? Então, ela tem que ter um contínuo impermanente e imprevisível. É a única maneira dela chegar a 300 anos com essa qualidade de alguém com 300 anos. Ela é um contínuo impermanente e imprevisível. Por quê? Se ela é a mesma, permanente, ela perde o contínuo. Porque contínuo é movimento, contínuo é fluxo de alguma coisa em si, é o contínuo. Se ela for permanente, perdeu o contínuo. Ela tem que ficar presa. Então, se ela é permanente, ela perde o contínuo. Então, uma coisa permanente é uma coisa descontinuada. Nossa, aquilo é fixo, então perdeu o contínuo. Louco, né? Então, vai lá. Então, ela é impermanente. Todo mundo entendeu o contínuo, né? Todo mundo entendeu o impermanente para o contínuo acontecer? Obrigada, querida. Todo mundo entendeu? Vocês falem, eu não quero perder ninguém no caminho, tá? E ela precisa ser impermanente. E com essa impermanência do contínuo, ela precisa ser imprevisível. Por que ela precisa ser imprevisível? Porque todo contínuo e toda impermanência, para continuar existindo, precisa estar em relação. Não tem nada nessa Terra que está fora da relação. Se eu estou em relação, eu estou nesse jogo. Se eu não estou em relação, é só uma ilusão. Então, eu estou em relação.
comecei o encontro falando o quê? Que o que é a relação? A relação é a capacidade de se diferenciar de si mesmo. Quando eu entro em relação, eu me transformo. Então, eu estou respirando um oxigênio que cada vez que ele entra com informações novas, eu estou me transformando. Eu estou tendo uma percepção e, de repente, alguém amplia minha percepção percepção se transformou. Então, a relação me transforma. Mesmo que eu queira manter. Então, digamos que assim, não, ninguém vai me transformar, eu vou continuar a mesma, eu vou ficar aquela cabeça dura, aí eu vou criar um ressentimento. Eu ressinto porque ninguém me aceita daquela maneira fixa que eu sou e que eu penso e que eu sinto. Esse ressentimento vai me gerar doenças, mal-estar, vai me gerar transformação. Por um lado ou por outro você vai se transformar. Pela doença ou pela saúde você vai se transformar. Então, para eu poder existir num contínuo impermanente, eu preciso estar em relação. E relação quer dizer imprevisibilidade. Não tem outra possibilidade. Tem outra palavra que fala assim, entrou em relação, vai ser imprevisível. Porque não existe antes aqui de mim algo que aqui seleciona o ar para eu respirar. É imprevisível que informação vai chegar, né? Então, toda relação é imprevisível. Então, fechamos uma equação. Para que algo exista no contínuo, e a vida é um contínuo, porque eu não sou mais quem eu era antes, mas o que eu fui antes faz parte de mim hoje. Então, eu não, né? Para que exista, a vida existe no contínuo e não tem outra. Para que exista um contínuo, precisa existir impermanência. Se tem permanência, descontinua. Quebra o contínuo, fica estagnado. Então, a vida só pode acontecer no contínuo. Para existir contínuo, só pode acontecer com impermanência. A impermanência só pode acontecer na relação. Porque senão ela não está na vida, senão ela desaparece. A relação é a imprevisibilidade, te traz imprevisibilidade. Então, a equação da vida é: somos um contínuo, impermanente e imprevisível. A estagnação da mente dualista acredita que somos permanentes, previsíveis e que a gente é sempre o mesmo. Né? E esse mesmo tem que carregar essas dores pro resto da vida, tem que chegar lá no dia da morte e agora passar sua vida inteira e tal, rever seus pecados, rever seus... E ficar condicionado a isso. Então, o convite que a gente faz aqui para esse final de semana é que a gente comece a permitir, porque já está acontecendo, não é a gente que vai fazer isso por ninguém, cada um já está fazendo isso, cada um só existe dessa maneira, é permitir que a dualidade entre no fluxo. E a dualidade no fluxo, a gente vai correr o grande risco da nossa vida, que é integrar. E integrar é um risco enorme, porque quando eu integro, algo se desintegra. Por isso que é um risco enorme. E quando algo se desintegra, aparece um campo vazio. E quando aparece um campo vazio, aparece o campo de todas as infinitas possibilidades. E aí eu entro num campo de criação. E aí é o maior risco da vida, eu vou ser uma criadora. E a gente vai trocar, que a gente não é besta nem nada, a gente vai trocar a condenação das marcas do passado te levando a um futuro para a condenação da vida em criação. E é uma condenação muito boa, porque se tem criação, tem alegria. E alegria não quer dizer felicidade, alegria quer dizer vontade de vida. Né? Alegria é aquela vontade de viver. Ah, tá doendo. Nossa, que vontade de viver e transmutar e fazer com que isso entre num campo que vai fazer com que o meu contínuo impermanente e imprevisível seja cada vez mais potente, potencializado. Né? Perdi alguém no meio do caminho? Não? Estamos juntos? Agora que a gente, então, está criando um campo vazio de infinitas possibilidades, é um vazio. É um vazio. Agora, só mais uma coisa. O vazio, ele não é um vazio qualquer, ele não é um nada. Ele é um vazio daquilo que estava preenchido.
Então é muito diferente. Se eu esvazio esse copo de água, não é esse vazio, aquele vazio, esse vazio, esse. Não, é o vazio da água que estava aqui. É muito diferente. Né? Um vazio que é um nada e um vazio de alguma coisa. E a gente está aqui, a gente precisa esvaziar o que é e não entrar no nada, numa loucura. Vamos ficar no nada. Não vamos entrar no nada. A gente vai entrar no vazio do que é completamente diferente de um nada. Tudo bem? E aí, Ivana, por onde seguimos? nesse vazio. Vamos lá. E que a Ana abre tantas portas, é tão diferente da minha perspectiva, que cada vez que eu escuto a perspectiva dela é uma amplitude, nossa, claro, olha para lá, é uma profundidade assim, que uau. Vou tentar então expressar, botar para fora. Bom, primeiro preciso falar a vocês que eu estou muito emocionada de ver como a gente tem uma equipe que está trabalhando juntas há muitos anos, né? Tantos anos já se passaram, né? Já tem a Romã agora na história, gravida, desengravida, casa, mora não sei aonde. E assim, eu acho que... Eu acho lindo esse momento da gente... Acho que a gente carrega é nosso o que fazer esse estudo sobre o ser humano, né? Não sei se em alguma altura da humanidade precisou tanto estudo sobre o ser humano, né? O estudo de mim próprio, né? E como a gente vai realizando essas compreensões e a gente vai andando um pouco mais. Eu fiquei bem pendurada na fala da Oliveira, né? O que permite Oliveira ser Oliveira e não enlouquecer, né? Porque, eu sou o que era e eu sou o que eu sou e já não sou mais nada e eu preciso viver um risco que é uma adrenalina constante, porque quando você tá pronto para você inventar na vida? Tipo, você inventar na vida. Dá um medo, né? Não, deixa viver o que me ensinaram, né? Deixa viver o que eu tenho... uma garantia de que... Imagina eu inventar na minha vida. Que loucura. Você pegar na tua vida e fazer o que você quiser. Inventar o que você quiser. Baseado no quê? No nada. Em ser Oliveira. Mas aí eu fico pensando assim, putz, como é que a Oliveira não enlouquece, né? Porque, é um convite, é uma loucura isso, né? Como é que a Oliveira não enlouquece? Claro. Eu não sou mais aquilo, mas eu sou uma mudança constante, mas eu sou aquilo, mudando constantemente, mas eu não estou mudando porque eu sou aquilo, e de repente eu tenho um vazio enorme dentro de mim, com um mar de infinitas possibilidades, que eu não fui preparado para isso, meninos. Eu nasci para isso, mas eu não fui preparado para isso. Por isso que eu boto todo o meu olhar para a educação, sabe? Para a educação. E agora, a gente tem que ser malabarista, porque eu preciso me voltar uma Oliveira, porque isso, você traz uma Oliveira importada de São Paulo, paga caríssimo para... Tomara, né? Para ter a Oliveira aqui, e ela faz o quê? E ela espalha, e ela inspira, e ela... Mas por quê? Porque ela lembra de que ela é Oliveira, por isso que ela pode fazer isso. Ela lembra da sua essência, ela lembra de quem ela é. Eu estava pensando no Dominique, há um tempo atrás, um mês atrás, não sei quanto tempo, estávamos eu e ele sentados aqui, e eles falando de uma ferramenta preciosa, que é exatamente isso. A gente pega na ferramenta e coloca ela no lugar de estagnação, e a estagnação fica mais estagnada ainda, porque agora ela tem uma segurança de uma coisa que está funcionando, que está criando um novo, mas é uma ilusão de criar um novo, né? Porque criar um novo é você inventar, e você está pronto para inventar mesmo. Tipo, inventa. Ah, Ivana, você está só inventando. Tô. A mãe me pergunta, o que você vê no meu filho? Esses dias tivemos um monte de leitura de criança, leitura energética da criança. E eu acho tão lindo, os pais chegam assim, sentados na minha frente, como se eu soubesse alguma coisa, né? Então, o que você tem a falar? Sei lá, eu estou inventando. Mas eu estou inventando na base de ser Oliveira, né?
Então, aí que vem o que eu vejo a importância desse estudo, que a gente investe, né? Assim, eu me sinto abençoada de poder estar aqui. Porque, pô, a gente tem telhado, barriga cheia, saúde para estar aqui investindo na pesquisa da humanidade. Pô, a gente privilegiado mesmo. Mesmo no sabadão, assim, que podíamos estar na praia, que podíamos estar relaxados, estamos aqui, ralando, mas em um lugar de privilégio mesmo, assim que eu vejo. Então, estou bem emocionada, bem contente de ter a Romã aqui com a gente, a mais novinha, da galera. Que andou quilômetros para estar aqui, né? Mas também tem uma mãe louca. Fazer o que, coitada da filha? É assim. Sigue o coração. Então, vamos lá. Daí que eu vejo o desafio desse malabarismo, né? Da gente poder reconhecer, porque a gente conhece e sente nossas mágoas, nossas dores, né? E elas vêm do passado, não tem como. Elas foram criadas lá quando a gente estava na inocência, sem ter desenvolvido ainda esse senso de observação, sem ter desenvolvido o adulto que toma conta de si mesmo, né? A gente estava, a Deus dará ali, para ser tomado conta por alguém, né? Pelo entorno, pelo ambiente, pelos pais, né? Então, as marcas, elas são fortes, elas são... Pronto, então a gente está aqui tendo que reconhecer essas dores que dói, então até que eu reconheço, mas quando dói, a gente nunca quer sentir dor, então me afasto quando sinto a dor, então é reconhecer isso para poder curar as marcas negativas de ser uma oliveira. Dá para entender? Porque ser criança, ser puro, ser inocente, ser aberto, estar presente, eu tenho marcas daquilo como algo negativo. Tem as marcas positivas, que todo mundo diz assim, eu quero voltar a ser criança, né? Mas você quer voltar a ser criança na parte linda. E na parte da vulnerabilidade, e na parte de estar ali a entrega, e na parte de estar ali totalmente exposto ao mundo. Você quer voltar àquilo? Então eu preciso voltar para trás, olhar aquele passado para poder sarar as feridas que eu carrego ainda hoje, que dói, para poder voltar a fazer as pazes com ser oliveira. Então ali vem a limpeza, aí vem a libertação, aí vem a cura, aí vem o resgate da criança, todas aquelas coisas que às vezes a gente escuta um monte de vezes que já não fazem mais sentido, porque o que é o resgate da criança interior? Eu medito, faço, resgatei, pronto, acabou. Não, é um trabalho de vida, é um trabalho que se faz no passado e no presente. É um trabalho de comprometimento com você próprio. E, no mesmo tempo, enquanto eu estou fazendo aquela cura para voltar a ser a Ivana, porque quando eu sou a Oliveira, ou eu sou a Ivana de verdade, toda aquela técnica de comunicação não violenta, sei lá, eu não conheço mais por isso, porque eu não sou muito das técnicas, mas todas aquelas técnicas que são ferramentas para... Eu uso elas lindamente. Porque eu estou na minha base, eu não estou apegada a essa técnica, eu não estou à procura de uma aspirina, de um calmante para minha dor. Eu estou usando ferramentas para poder me comunicar, sei lá, para inventar, para que me fortaleça. Nossa, o cara da comunicação não violenta só me deu força aquele dia. Mas ele não está sendo uma ferramenta, ele está sendo ele próprio, ele está sendo uma oliveira original. Então, só amplia, só... Tudo bem, então vamos lá, estamos aqui fazendo esse trabalho e, no mesmo tempo, por isso que eu acho que a gente precisa ser malabarista mesmo. A gente podia pegar umas maçãs, umas laranjas e ficar treinando aqui, pronto. Malabarista. No mesmo tempo, para quem tem filhos e para quem não tem filhos, porque a responsabilidade das crianças é de todos nós, porque minha filha está aqui hoje sendo impregnada por todos nós, não só por mim, é por todos nós. Então, para mim, o que você está vibrando aqui dentro está influenciando minha filha. Então você tem uma responsabilidade enorme com minha filha, mesmo que você nem sabe o nome dela. Porque as crianças elas estão sendo impregnadas pelo ambiente que as rodeia, né? Elas estão sendo impregnadas pelo exemplo que a gente dá. Eu vi minha filha como mudou de Guaporé, a gente mora em Guaporé. Uma cidadezinha muito relaxada, muito de boa, não tem perigo, não tem nada lá. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Eu estou meio de mal com a minha cidade. Vamos lá, ainda não fechou.
Então a menina está habituada a estar assim, ó, super relaxada. Ela está atuando de verdade 100% sem filtro, no risco, na oliveira, no ambiente que a rodeia. Ela está relaxada, ela está sendo ela só se preocupa por ser ela. Chegamos aqui no Rio de Janeiro, aqui você tem que estar à defesa. Não sei se vocês perceberam como vocês, mesmo todos os dias, estão preocupados com carro, com bandido, com a chave, com isso, com aquilo, com semáforo, com o cara que vem de trás. Então você está em um estado de alerta. Chegamos nós duas bobonas, que estado de alerta? Eu estou na rua, não se me cruza pela cabeça pensar que alguém pode vir pegar a minha carteira. Por quê? Eu não fiz nada de errado. Por que isso vai acontecer? Não tem esse alerta, né? E eu observo a mudança que ela teve de estar aqui. De ficar aqui até com crianças puras, inocentes. Ela teve que aprender a estar à defesa. Ela teve que aprender a estar alerta. Ela teve que se ligar. Que não é ruim, é legal, porque ela mora nesse mundo. Então é bom que ela aprenda tudo o que precisa, né? Para sobreviver aqui, né? Para passar essa experiência o melhor que ela pode, né? Mas ela teve que ligar o alerta. Estava totalmente desligada. E então eu mais uma vez confirmo assim, ó. A gente faz esse ambiente. Nós, adultos, todos aqui de Rio de Janeiro, criamos esse ambiente para nossas crianças. Um ambiente de alerta. Por quê? Porque a gente está aqui se batendo, está aqui se roubando, aqui se dando soco, se maltratando. E olha só, as crianças daqui do CRIA não são crianças que estão passando muito perrengue, né? Mas elas estão passando sim, porque a gente aqui, não vou pensar na favela, na violência, na polícia, nos bandidos. Vamos pensar aqui nós estamos nos dando socos o tempo inteiro. Estamos nos protegendo, estamos nos tirando. Por quê? Porque tem muita coisa, muita dor, muita mágoa, muita coisa lá para mim. Não consigo estar aqui sendo 100% oliveira, trocando e, como se diz, como a Ana disse, absorvendo a oposição, integrando o que é diferente de mim, crescendo, me dedicando a crescer, assim como a minha filha está lá em Guaporé, se dedicando só a crescer. Ela está aqui se dedicando a crescer cheia de defesa, em alerta. Então a energia dela não está só para crescer, ela também está indo para a defesa, né, para alerta. Como a gente adulto cria esse ambiente e a criança vai reagir e essa vivência, como a gente influencia na vivência dela, né? Então, além de estar curando aqui minhas histórias, eu preciso também estar de olho no que eu estou gerando nela, porque como a Ana disse, o que ela está vivendo hoje é o que está determinando a forma como ela vai, as mágoas que ela vai carregar no futuro dela. E é uma responsabilidade enorme. Responsabilidade, toda vez que eu falo responsabilidade, eu vejo um laço desses de se bater, sabe? Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, quando a gente vive a responsabilidade de uma forma responsável, responsabilidade é liberdade. É liberdade. Quanto mais eu me responsabilizo, mais livre eu sou. Porque mais eu recolho minha potência, minha força de fazer a diferença, de fazer a mudança, né? De gerar essa mudança. Então, no mesmo tempo, por isso que eu digo que a gente precisa ser malabarista, no mesmo tempo que eu estou aqui lidando com, precisando curar para poder fazer as pazes com minha essência, porque assim, para você viver a infinita possibilidade, você precisa estar na tua essência, não tem como. Você precisa, a tua base, que não é você ser um santo e ser limpo e ser nada disso, mas a base do teu pensamento, do teu sentir, das tuas ações, ele precisa vir da tua essência. Passando pelas ferramentas todas, pelas experiências, pelo condicionamento, passando por isso tudo, chegando nesse campo de infinitas possibilidades. Mas a base ela precisa ser a tua, senão você fica na mente estagnada. Né? No mesmo tempo disso, a gente tem a responsabilidade das nossas crianças. O que a gente está gerando neles? O que as nossas ações, pensamentos, sentimentos, falta de cura está gerando neles aqui e agora? A gente diz assim, as crianças são a mudança do mundo, né, da humanidade. Eu acho que não, eu acho que a gente é a mudança. Eles são só o reflexo, por enquanto. Irá nascer a mudança quando eles fiquem adultos, quando eles tenham a liberdade, o poder de transformar, né? Eles têm o poder de transmutar, de libertar, de transformar o tempo inteiro, mas não é consciente como a gente que pega e diz, nossa, com 7 anos de idade minha mãe me bateu e gerou esse trauma, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Não é assim. Elas são o que são, estão o que estão, né? Totalmente dependentes do ambiente que a gente está criando para eles. Né?
ouvindo a Ana falar, assim, para mim, tudo que a Ana fala só me amplia, porque é tão louco, tão diferente, nunca pensei nisso. Mas, no mesmo tempo, até às vezes eu vejo amigos nossos, né, que estudam, nós duas, né, casos raros de oliveiras importadas. E ficam confusos. Nossa, mas a Ana falou o oposto de você. Aí eu vou ver o que a Ana falou, o oposto de mim. E a Ana falou a mesma coisa de outra perspectiva. Só que você só pode sentir quando você está na tua base. Na tua base. Mas para você ir para a tua base, você precisa fazer as pazes com ela. Curar as mágoas de morar nela. E estar disposto a correr o risco de morar nela. Porque realmente é um risco. Você está inventando. E tem uma corrente enorme te dizendo, você está inventando. Está louca, você está inventando. Quantas vezes me disseram, Ivana, no que vai dar essa educação que você dá aos teus filhos? Eu não sei, eu vou te falar depois. Deixa eu ver no que vai dar. Eu não sei, tem que sentar e ver. Agora meu filho está com 18 anos e eu estou vendo no que deu. Estou satisfeita, graças a Deus. Porque eu juro, eu confesso, ai não, foi terrível. Quando eu comecei a ver que não tinha mais nada para fazer, que agora era só ver o fruto do que eu plantei. Putz, senti um desespero dentro, falei, ai meu Deus. Será que deu errado alguma coisa? Será que será que ele é capaz mesmo de viver, né? Será que eu ajudei de verdade? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá indo, tá fluindo. E com isso me veio a compreensão de, na vivência, na experiência, o olhar de que, porque eu plantei sem noção nenhuma do que isso iria gerar, né? Nenhuma noção. Com isso me veio a compreensão de que, olha só o que eu plantei lá atrás, como tá aqui agora, né? Então, despertou em mim um olhar mais cuidadoso do que eu estou plantando aqui, porque vai dar em alguma coisa. E quando a gente percorre isso, por lo menos comigo aconteceu isso, como agora eu vejo, eu consigo conectar esse comportamento dele com o que eu fiz, com a forma que eu lidei, o que foi de bom e o que está atrapalhando a vida dele, né? Então, esse olhar mais cuidadoso do que a gente está fazendo com nossas crianças, para proteger os nossos medos. A gente está falando com a Lívia agora. Até os 7 anos de idade, isso aqui, ó, tranquilaço, deixa em paz. Assim, a galera que é mais assim aberta, né? Até os 7 anos de idade, bora, deixa. E dos 7 anos para cima, aí já meu medo está primeiro que meu filho. Aí já minhas mágoas, meu medo, minha insegurança está primeiro que meu filho, né? Aí que vem o trabalhão, né? Porque ela comentava, né? Ela foi para São Paulo, né? Para ver as escolas, para abrir o fundamental, né? Conheci um monte de escola, mas uma escola que trabalha com fundamental já é mais fraco esse ambiente, né? Já não está tão fortalecido, né? Com as crianças a gente está tendo bastante coragem. Que bom, porque não tinha, né? Agora estamos tendo. Agora com o fundamental, crianças mais velhas já é mais... Já meu medo é maior, então não sei tanto assim, né?